Olá, meus tesourinhos, vamos para a segunda aula, que é a aula de aplicações, ou seja, a aula de exercícios onde a gente vai aplicar as propriedades que nós estudamos na aula anterior. Então, a primeira questão diz o seguinte: calcule o valor de cada uma das expressões. A expressão A é igual a quem? A 3 sobre 4 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 3 mais 1 meio elevado a menos 1. A expressão B, corchetes, menos 5 sobre 3 elevado a menos 1 mais 5 sobre 2 elevado a menos 1. Isso tudo elevado a quem? A menos 1. E a C vai ser 6 vezes 2 sobre 3 elevado ao quadrado mais 4 vezes menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, lembrando o seguinte, que para a gente resolver as expressões com potências, a regra é a seguinte: primeiro você vai resolver as potências, depois as multiplicações e divisões, e por último as adições e subtrações. Então, primeiro potência, segundo multiplicação e divisão, terceiro adição e subtração. Vamos ver as questões. Então, a letra A vai ser 3 sobre 4 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 3 vezes 1 meio elevado a menos 1. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver todas as potências. Então, 3 sobre 4 elevado a 2, isso é propriedade 4. É divisão de bases diferentes para o mesmo expoente. Então, quer dizer que aquele expoente 2, tanto ele é expoente do 3 quanto é expoente do 4. Então, vai ser 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16, vezes menos 2 elevado a 3. Então, é menos 2 elevado a 3, menos 2 multiplicado 3 vezes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. Menos 2 vezes menos 2 vai ser 4 positivo. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E ali, por último, mais 1 meio elevado a menos 1. Então, quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base e o expoente vira positivo. Então, o inverso de 1 meio vai ser 2 sobre 1. E aí, 2 sobre 1, quando o denominador é 1, você não precisa colocar. E aí, o expoente que estava negativo, menos 1, ele vira positivo. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver a multiplicação e resolver a potência. Então, vai ser menos 9 sobre 16 vezes menos 8. Então, mais com menos é menos. 9 vezes menos 8 vai dar menos 72. 16 vezes 1 vai dar 16. Lembrando que multiplicação de fração é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, mais 2 elevado a 1. Qualquer expoente elevado a 1, qualquer base elevada a 1 é a própria base. Então, vai ser menos 72 sobre 16 mais 2. Então, soma de fração, o que é que eu faço? MMC. Então, só que antes de tirar o MMC, eu simplifiquei o 72 e o 16 por 8. Então, fica menos 72 simplificado por 8 vai dar 9. 16 simplificado por 8 vai dar 2. E o 2 eu só baixei. Então, agora eu vou tirar o MMC. O MMC vai ser 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes menos 9 vai ser menos 9. 2 dividido para 1 é 2. Vezes 2 vai dar 4. Então, vai ser menos 9 mais 4 sobre 2. Menos 9 mais 4, sinal diferente, subtrai e dá o saldo maior. Então, vai ser menos 5 sobre 4. Com isso, nós encontramos o valor da expressão A. Agora, vamos para B. Então, a B, o que eu vou fazer? Eu vou resolver os parênteses, depois vou resolver os colchetes
E aí, por último, eu vou resolver os colchetes. Então, primeiro eu vou fazer os parênteses. Então, resolver os parênteses, como o expoente está negativo, eu só inverto as bases para me transformar o expoente positivo. Como o expoente é 1, então vai ser exatamente igual à base. Então, quando eu inverto a base, o expoente que era menos 1 passa a ser 1, então é só inverter a base para encontrar o valor. Isso quer dizer o quê? Que menos 5 sobre 3 elevado a menos 1 vai ser, inverte a base, então vai ser menos 3 sobre 5 elevado a 1. E aí qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então vai ser menos 5 sobre 3 elevado a menos 1 é menos 3 sobre 5 elevado a 1. E 2 sobre 5 elevado a menos 1 vai ser... Não, 5 sobre 2 elevado a menos 1 vai ser o inverso. 2 sobre 5 elevado a 1, que vai ser 2 sobre 5. Isso tudo elevado a menos 1, porque o menos 1 está lá fora do colchete. Bom, nessa aqui eu não preciso tirar o MMC. Vocês estão verificando que o denominador ele é igual nos dois casos. Então vai ser quem? Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ser menos 3 mais 2. Isso tudo elevado a menos 1. Então, menos 3 mais 2 vai dar menos 1 elevado a 5. Então, como o expoente é menos 1, basta inverter a base para me encontrar o valor. Então, menos 1 sobre 5 elevado a menos 1. Então, se eu inverter a base, eu transformo o expoente que é negativo para um expoente positivo. Então, o inverso de 1 sobre 5, de menos 1 sobre 5, vai ser menos 5 sobre 1 elevado a 1. Então, menos 5 sobre 1 é 5. Menos 5 sobre 1 o inverso é menos 5 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ser menos 5. E com isso nós encontramos o valor de B. Vamos para o valor de C. Então o valor de C vai ser quem? 6 vezes 2 sobre 3 elevado a 2, mais 4 vezes menos 3 sobre 2 elevado a menos 2. Então vamos resolver primeiro as potências. Então vai ser 6. E aí 2 sobre 3 elevado a 2 quer dizer que aquele 2 tanto é expoente do 2 como é expoente do 3. Então vai ser 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. Mais 4 vezes... Neste caso, o expoente está negativo. Então primeiro eu tenho que inverter a base para eu poder fazer a potência. Então a base é menos 2 sobre 3. Quando eu inverto, a base fica 2 sobre 3. E aí, quando eu inverto a base, eu mudo o sinal do expoente. Então, o expoente está negativo, ele fica um expoente positivo. Então, vai ser menos 2 sobre 3 elevado a 2. E aí fica multiplicação de fração na primeira parte, antes do sinal de mais. Vai ser de cima com de cima, de baixo com de baixo. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 9 vai dar 9, mais 4 vezes menos 2 sobre 3, e aí qualquer potência de base par, o expoente é positivo. Então vai ser menos 2 sobre 3 elevado a 2 é menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3. Então menos com menos vai dar mais. Em cima vai ser 2 vezes 2, que é 4, ou 2 ao quadrado, 4. Embaixo vai ser 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, que é 9. Então agora o que é que eu fiz? Desci o 24 sobre 9, mais, aí multipliquei o 4 vezes 4 sobre 9. Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo, 4 vezes 4, 16. 1 vezes 9 vai dar 9. E aí o expoente que era a soma de fração. E aí vocês percebam que as frações são iguais, então não preciso fazer o MMC. Então, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, a base é 9, e aí 24 mais 16 vai dar 40. Então, o valor de C é 40 sobre 9, e com isso nós finalizamos a questão 1. Vamos para a questão 2. Então, a questão 2 eu quero que você escreva em uma só potência. E aí, escrever em uma só potência é fazer o quê? Utilizar as propriedades, né? Vocês vão perceber que dá para a gente transformar sempre em bases iguais. E aí, quando bases iguais, você pode utilizar as propriedades. Então, vamos resolver questões uma a uma. Então, a letra A nós temos quem? 11 elevado a 3 vezes
11 elevado a 4 ao quadrado vezes 11 dividido por 11 elevado a 6. E aí ele quer que você transforme em uma só potência. Ou simplifique a expressão. Então o que eu vou fazer? Eu baixei o 11 elevado a 3. E aí eu resolvi primeiro os parênteses. Então os parênteses vai ser quem? 11 elevado a 4 elevado ao quadrado. Então o que eu tenho aí? Potência de potência. Então é uma potência elevada a outra potência. Como é que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então conservando a base vai ser quem? 11 elevado a 4 elevado a 2. Então conservo a base que é 11. Multiplico os expoentes. 4 vezes 2, 8. Baixei o 11 sobre 11 elevado a 6. Então a única coisa, baixei toda a expressão, a única coisa que eu trabalhei foi o parênteses. Então observe agora em cima, observe só o numerador. O que eu tenho no numerador? 11 elevado a 3 vezes 11 elevado a 8 vezes 11. Então eu tenho multiplicação de bases iguais. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então 11 elevado a 3 vezes 11 elevado a 8 vezes 11 conserva a base e somos expoentes. Então, a base quem é? 11. Quem são os expoentes? 3 mais 8 mais 1. Sempre que não tiver expoente, o expoente é 1. Então, vai ser 11 elevado a quem? 3 mais 8, 11. 11 mais 1 vai dar 12. 11 elevado a 12 sobre 11 elevado a 6. Agora, o que eu tenho? Divisão de bases iguais. Por isso que você tem que aprender as propriedades, porque observe que eu só estou usando as propriedades. Então, 11 elevado a 12 dividido por 11 elevado a 6, eu tenho divisão de bases iguais. E aí, divisão de bases iguais é fazer o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 11 elevado a 12 menos 6. E aí, 12 menos 6 vai dar 6. Então, aquela expressão lá em cima, ela é igual a 11 elevado a 6. Com isso, nós resolvemos a letra A, vamos para a letra B. Então, a letra B vai ser quem? 10 elevado a menos 2 vezes 1 sobre 10 elevado a menos 3 sobre 0,001 elevado a menos 1. Bom, observe que nós temos as bases não são iguais. Você vai dizer, professor, as bases não são iguais. Beleza, as bases não são iguais. Mas se você trabalhar todos esses números, você pode transformar todos esses números em base 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, porque a diferença da letra B para a letra A é porque na letra A as bases já estavam todas bonitinhas, na mesma base. E na letra B você tem que primeiro trabalhar as bases para deixar elas com a mesma base, para depois você fazer as operações. Então vamos lá. 10 elevado a menos 2 já está em base 10, eu só fiz baixar. E aí, 1 sobre 10, o que eu faço? 1 sobre 10 eu inverto a base. E aí, quando eu inverto a base, o expoente que está positivo, ele fica negativo. Então, 1 sobre 10 é 10 elevado, 1 sobre 10 elevado a 1. E aí, 10 elevado a 1, o que eu faço? Coloco o 10 para cima. Quando eu coloco o 10 para cima, o expoente que estava positivo, ele vira negativo. Então, eu posso tanto transformar um expoente positivo para um expoente negativo, como um expoente negativo para um expoente positivo. Então, vamos lá. 1 sobre 10 elevado a 1. Então, eu vou jogar o 10 para cima. Então, o expoente que estava positivo, ele vai negativo. O menos 3 eu só baixei. Sobre 1 sobre 0,01. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 100. Então, 1 sobre 100 elevado a menos 1. Então, vamos trabalhar. 10 elevado a menos 2, só baixei novamente. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 3, o que eu faço? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ser 10 elevado a menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos vai ser mais. 1 vezes 3 vai dar 3, sobre 1 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 10 elevado a 2. Porque 10 elevado a 2 é 100. Isso tudo elevado a quem? A menos 1. Então, observe. Na parte de cima, o que foi que eu fiz? Só repetir ele. Na parte de baixo, o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre 10 elevado a menos 2. E aí eu vou
1 sobre 10 elevado a 2, e aí eu vou levar o 10 elevado a 2 para cima, e aí quando eu levo para cima, eu troco o sinal do expoente, então vai ser 1 sobre 10 elevado a 2 vai ser 10 elevado a menos 2. Isso tudo elevado a quem? A menos 1. Então, próximo passo. Em cima eu tenho o quê? Multiplicação de bases iguais. Então, multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. Então, a base é quem? É 10, e aí eu vou somar. Menos 2 mais 3. E embaixo eu tenho quem? Potência de potência. Então, vai ser 10 elevado a quem? Menos 2 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, observe agora o que eu tenho. Eu tenho 10 elevado a menos 2 mais 3. 10 elevado a menos 2 mais 3 vai ser 10 elevado a menos 2 mais 3 é 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. Embaixo eu tenho 10 elevado a 2, que é 100. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Simplificando, é por 10. Então, eu tenho quem? 10 para 10 vai ser 1. 100 para 10 vai ser 10. E aí, eu posso deixar 1 sobre 10. Eu posso deixar também em potência, que 1 sobre 10 é quem? É 10 elevado a menos 1, ok? E aí, com isso, nós finalizamos a letra B. Vamos para a letra C. Então, a letra C eu tenho 2 elevado a 3, que o 3 está elevado a menos 2, vezes 3 elevado a 4, dividido por 3 vezes 2 elevado a 3, isso ao quadrado. Bom, essa questão ela tem uma pegadinha. Você vai dizer, professor, qual é a pegadinha? A pegadinha que ela tem nessa questão é que 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2, no primeiro caso, lá no numerador, isso não é potência de potência. Professor, o que é potência de potência? É uma potência que está elevada a outra potência. Bom, no numerador, nós temos quem? Nós temos o 2 elevado a 3. E esse 3 está elevado a 2. Então, quer dizer que o expoente lá, 2 da base 3, esse 2 ele não está elevado 2 elevado a 3. Ele só está elevando o 3. Então, observe que o que é que nós temos? 2, e aí 3 elevado a 2 é 9. Por quê? Porque aquele expoente ele não é expoente de toda a potência, ele só é expoente do 3. Então, vai ser 2, baixei o 2, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Aí, vezes 3 elevado a 4, só baixei. O 3 embaixo eu só baixei. E aí, observe que, como está entre parênteses, 2 elevado a 3 está entre parênteses, elevado a 2. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que ali, no denominador, o 2, ele é o quê? O 2, ele é expoente, não do 3, mas ele é expoente do 2 elevado a 3. Então, cuidado. E aí, quando o 2 é expoente de 2 elevado a 3, aí sim, eu tenho uma potência de potência. Então, o que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, você tem que tomar cuidado se o 2 ele é potência de outro expoente ou se o 2 é potência da potência. Então, observe agora o que eu faço. Em cima eu tenho base 2 e base 3. Embaixo eu tenho base 3, base 2. Então, o que eu faço? Eu opero os que têm mesma base. Então, eu vou operar 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 6. E vou operar 3 elevado a 4 vezes dividido por 3. Então, o que eu faço? No 2, eu tenho divisão de bases iguais. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, no 2, a base é 2. Os expoentes é 9 menos 6. Vezes, no 3 eu tenho quem? 3 elevado a 4 e 3 elevado a 1. Então, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 1, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 4 menos 1. Então, vai ser 2 elevado a quem? 9 menos 6 vai ser 3, vezes 3 elevado a 4 menos 1 vai ser 3. Então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8.
E 3 elevado a 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. E aí 8 vezes 27 vai dar 216. Bom, e com isso nós finalizamos a primeira aula de aplicação, que é a segunda aula da semana. Já já nós voltamos com a aula 3.